Olá, olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu sou o professor Denis Nogueira e hoje a gente retoma os temas de atualidades, tá bom? Nessa aula a gente vai focar um pouquinho em temas variados, tá? São 5 questõezinhas sobre temas variados da atualidade. Quais são esses temas, né? Eu procurei abranger temas da saúde, do meio ambiente, de violência, né? Principalmente violência urbana, temas como política internacional, tá bom? Então, temos aí uma variação, né, grande das questões, tá bom? Então é para a gente sempre se manter atualizado, né, e também em exercício para ver como é que essas questões são abordadas nos concursos, beleza? Então, vamos lá, né, para nossas questões de hoje. Ó, indo aqui para a apresentação, a gente tem a questão 1, e ela diz o seguinte: leia o trecho a seguir sobre um dos conceitos relacionados à saúde pública. É uma questão de atualidades desse ano, tá? Saúde pública é o conjunto de ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde, abrangendo 1. O controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas e processos da produção ao consumo. E 2. O controle da prestação de serviços que se relacionem direta ou indiretamente com a saúde. Bom, aí a gente tem aqui alguns elementos, né, importantes aqui. Deixa eu botar aqui o pincel, né? A gente tem aqui alguns elementos importantes, né, para pensar. Ele diz que é um dos conceitos, tá? Então é um conceito que se relaciona com a saúde pública, né? Ele fala de controle de bens de consumo, fala sobre as questões que envolvem produção e consumo, tá? Controle de prestação de serviços, certo? Então tudo isso se relaciona ao conceito de quê? Vamos lá. O trecho descreve o conceito de, o item A diz que é ecologia médica. Não, tá? Até porque eu nem sei se existe esse conceito de ecologia médica, né? Eu já ouvi um pouco parecido, que é a medicina ambiental, né? Que aí vai analisar um pouquinho como é que acontece, como é que as coisas acontecem no meio ambiente, né? No ambiente que cerca o paciente, tá? Mas ecologia médica eu desconheço, tá? Pode até ser que exista, mas não é o que a questão está pedindo. Saúde ambiental também não, porque se relaciona, né, com consumo e produção, então são categorias humanas, tá? Vigilância sanitária, olha, interessante. Vamos já voltar ali, né? Vamos ficando, trouxe a dúvida, deixa aqui. Item D, vigilância epidemiológica. Não, olha, em nenhum dos enunciados, né, ele sequer falou das questões que envolvem, né, doenças epidêmicas, tá? Que causam epidemia. Então, não, tá? E o item é política de promoção da saúde. Bom, pode até gerar uma dúvida, apesar de eu saber aqui, né? Mas vamos só para a gente tirar a dúvida, se é vigilância sanitária ou uma política de promoção de saúde. Vamos voltar aqui um pouquinho, ó. 1. Controle de bens de consumo que direta ou indiretamente se relacionem com a saúde, comprometidas todas as etapas e processos, da produção ao consumo. Será que isso é uma política pública? Eu acho que não. Acho que não tem a ver. Seria talvez a descrição de um outro conceito diferente, né, se fosse políticas públicas. 2. O controle da prestação de serviços que se relacionem direta ou indiretamente com a saúde. Então, você vai analisar se o serviço está sendo bem ou mal distribuído com a política pública. Olha, ela pode até fazer isso, mas tem que ser uma política pública muito direcionada para fiscalização, né? Nesse caso, está muito mais ligado ao conceito de vigilância sanitária. É ela quem faz esse papel, né? Inclusive, a gente é recorrente no cotidiano ver, né, notícias, né, ou mesmo aparecendo em novelas, jornais, né, que a vigilância sanitária vai em um restaurante, faz análise, né, exatamente como o item está descrevendo aqui, né, que faz, né, o controle da prestação de serviços, certo? Então vai olhar se o restaurante, né, por exemplo, né, esse exemplo que a gente deu aqui, está fornecendo o serviço direitinho, não está com nenhuma impureza, né, ou nenhum ambiente degradado para a fabricação de comida, né? Mas nesse caso desse exemplo, tá, gente? Não quer dizer que a vigilância sanitária se restringe só a restaurantes, tá bom? Bom, é isso, tá? Questão número 1, então, letra C, tá? Vigilância sanitária, uma questão sobre saúde.
A gente vê aqui, pessoal, que as questões, né, de acordo com o que vão aparecendo, a gente vai trabalhando elas como se a gente estivesse resolvendo elas na hora da prova, tá? Então não é nada assim do modo, como é que eu posso dizer? Vamos aqui simular, eu vou dizer que eu sei tudo, vou analisar de primeira. Não, a gente analisa de acordo com o que vai aparecendo nas questões, tá? Os itens podem ser esses, podem ser aqueles. Como enunciados são enunciados de questões grandes, né? Eles trazem um pouco de dúvida. Nesse caso, a gente viu, né? Fui lá e voltei. Façam isso, tá? Se deem, né? Se permitam fazer o exercício de ir e vir para poder fazer essa conferência e garantir a questão, tá bom? Então aí questão 1, letra C. Questão de número 2. São consideradas práticas sustentáveis, exceto. Atenção aqui, ó. Exceto, tá? Ó. Uma atenção especial aqui. O que é a exceção à sustentabilidade, né? Práticas sustentáveis. O item A diz que a adoção de meios alternativos de transporte que sejam menos poluentes. Verdadeiro. Então não é o que a gente está pedindo aqui. Claro que, por exemplo, né, transportes alternativos são muito mais favoráveis ao meio ambiente, né? Uma prática sustentável. Andar de bicicleta não polui, assim como um carro, por exemplo, um automóvel, né? Praticar o consumo consciente, atentando-se à certificação ambiental e procedência dos produtos. Consumo consciente é uma prática sustentável? Com certeza. Aí, sem sombra de dúvida, né, a gente tem uma prática que é contrária, por exemplo, à ideia do consumismo, né, que é o consumo exagerado. Tá? O item C, a utilização de produtos que sejam biodegradáveis, evitando o uso de artigos feitos com plástico e outros materiais que levam muito tempo para se decompor na natureza e podem, dessa forma, poluir ecossistemas terrestres e marinhos. Verdadeiro, né? Totalmente, né? Esses produtos que são biodegradáveis, né? Eles são muito mais favoráveis, se figuram aí entre práticas sustentáveis. Por isso que, um exemplo, né? O canudo de plástico sendo substituído pelo de papel. Tá? Essa é uma prática que visa, né, muito mais a sustentabilidade. Por quê? Porque o de papel se degrada muito mais rápido do que o plástico do canudo, né, usado anteriormente. Tá? Item D. Separação correta do lixo orgânico e não orgânico, além da realização da coleta seletiva e práticas de reciclagem. Bom, também é uma prática sustentável. A separação do lixo para saber, né, o que é que vai para cada área, porque isso favorece muito a prática da reciclagem. Existem formas de lixo, né, o lixo orgânico não vai para reciclagem, né, pode ser usado até para outra coisa, compostagem, por exemplo, mas não para reciclagem. Tá? A reciclagem, a utilização, né, pode ser usada, por exemplo, papel, né, desde que não traga, né, conteúdos aí, né, orgânicos, enfim. Tá? A coleta seletiva, sim, é uma das práticas mais famosas de sustentabilidade. Tá bom? Então nos resta aí o item E, e do seguinte: ampliação do desmatamento e da prática de queimadas. Quer dizer então que ampliar as queimadas ou o desmatamento é uma prática sustentável? Não, né? Totalmente falso, e é o item que nós estamos buscando aqui, né? O item de letra E, tá? Beleza? Então vamos aqui para a questão de número 3. Acordo internacional é um documento pelo qual um Estado ou uma organização internacional assume obrigações e adquire direitos perante outros no âmbito do direito internacional. Acordos internacionais servem para estabelecer regras concretas para a parceria em áreas específicas. Podem, por exemplo, estabelecer critérios pelos quais turistas de um país ficam isentos de visto para viajar a outro país. Ou podem estabelecer a entrada de produtos de um país em outro livre de impostos. Esses exemplos, esses dois últimos aí, muito característico de um bloco econômico, tá? Livre circulação de pessoas e mercadorias. Esses acordos, comumente denominados tratados, convenções ou mesmo acordos, tá? Criam um compromisso jurídico. Aqui só um parênteses também, tá? O Acordo de Schengen, tá? Que permite a livre circulação entre o bloco econômico da União Europeia. Tá? A pessoa está na Europa, pode viajar para qualquer outro país europeu, né, desde que esteja dentro da Europa. Uma vez dentro, você pode circular. Bom, então ele deu aí um panorama, né, do que é um acordo, né, internacional, as convenções, tratados, enfim, né, deu vários exemplos. A ONU
é uma das mais importantes organizações internacionais e tem como objetivo promover. Tá? Então, qual é o objetivo da ONU? A questão inteira, né? Fez aí um enunciado um pouquinho grande para perguntar qual é o objetivo da ONU. O item A diz que é a paz e a segurança mundial. O item B diz que é o gerenciamento dos empréstimos mundiais aos países necessitados financeiramente. O item C diz que é a liberação mundial do comércio, com o intuito de combater o protecionismo alfandegário. E o item D, a intervenção militar em conflitos armados em qualquer área do mundo, assegurando os direitos internacionais. Aí vamos lá. Papel da ONU. O item D diz que é a intervenção militar. Será que é esse o papel da ONU? Intervir militarmente em conflitos armados em qualquer área do mundo? Não, tá? Apesar de vez ou outra ela fazer isso, tá? Mas é muito raro. A ONU, ela não tem uma postura intervencionista. Ela tem uma postura consultiva, muitas vezes de aconselhamento, mas nunca interfere, né, pelo menos assim, né, não deve interferir na autonomia dos estados, tá, dos países, certo? Então ela não tem essa política de intervenção militar. Quando muito, ela pode fornecer auxílio militar, né, com as forças de paz, tá? Mas não é o caso aqui, né? Não é um dos objetivos dela, tá? Vamos clicar na questão. O item C diz que é a liberação mundial do comércio com o intuito de combater o protecionismo alfandegário. Quer dizer, então, que ela visa a globalização, né, combatendo as práticas protecionistas? Também não é o objetivo da ONU, tá? Talvez da Organização Mundial do Comércio, mas não da ONU. O item B, o gerenciamento dos empréstimos mundiais aos países necessitados financeiramente. Então, quer dizer que o objetivo da ONU é fornecer empréstimo aos países que passam por dificuldade financeira? Não, isso está muito mais ligado ao FMI, tá? Ou o Banco Mundial, mas não à ONU. Então, o objetivo da ONU é a paz e a segurança mundial. Totalmente correto. A ONU foi fundada com esse objetivo logo após a Segunda Guerra Mundial. Tá? O objetivo dela foi exatamente, né, devido aos horrores da guerra, fornecer, né, criar um espaço onde os países pudessem dialogar para evitar futuras guerras. Tá? Então, o objetivo primordial aí da ONU, né, é a paz, garantir a paz e a segurança mundial. Beleza? Questão aí de número 3, né, item A. Quarta questão. Ao fazer pesquisa sobre um produto no computador, abre-se uma janela na tela perguntando se precisa-se de ajuda. Indo para um show, solicita-se uma carona via chat do smartphone. Ao fazer um pedido em uma cafeteria online, recebe-se uma resposta informando quando o pedido ficará pronto e quanto custará. São todos exemplos de aplicações de inteligência artificial adotados por empresas fornecedoras de serviços. O trecho descreve um conjunto de situações em que empresas fazem uso de inteligência artificial na modalidade de. Então, é uma questão que te dá um panorama, te dá, fala, né, que é sobre inteligência artificial, e aí quer, né, que você dê a definição mais próxima do que ele apresentou, né, desse conjunto de ações aí, certo? Dessa inteligência artificial. O item A diz que é o atendimento ao usuário por chatbots. E aqui a gente tem nossa resposta, tá? Olha, diz aqui, ó. Abre a janela do computador perguntando se precisa de ajuda. Então, abre um chat perguntando se você precisa de ajuda. Indo para um show, solicita-se uma carona via chat do smartphone. Ao fazer um pedido de uma cafeteria online, recebe-se uma resposta. Então, alguém, através de um chat, né, te dá uma resposta, te dizendo quando ficará pronto e o valor, tá? Esses todos são exemplos de chats, tá? Ah, professor, mas eu não fiquei na dúvida sobre esse item. Vamos deixar ele aqui quietinho. Só adiantando aqui, tá? É ele, tá bom? Mas vamos lá, vamos ver os outros. Assistentes virtuais como Siri, Cortana e Alexa. Olha, em nenhum momento ele falou, né, a pessoa tá falando, né, com um assistente virtual, tá? Ela deu várias situações que usam o chat, mas não a assistente, né, virtual, tá? Então é falso. O item C, plataforma de análise de dados para detectar padrões.
ele não está querendo coletar padrões, ele está te dando exemplos práticos na vida cotidiana de como é que a inteligência artificial funciona, né, se comunicando com o usuário, tá? Que é o chatbot, né? Então, falso. Chatbot, pessoal, só um parênteses, né? Bot geralmente, né, é o disparo automático, né, robótico, tá? E esse chat é feito dessa maneira, né? Quando a gente vai usar o iFood, por exemplo, ou quando a gente vai usar o Uber, ele aparece, né, uma mensagenzinha pronta ali, né, que padrão, tá? Que todo mundo pode, né, a partir dali usar o aplicativo, né, mais personalizado, tá? O item D, programas de gestão financeira com algoritmos de aprendizado de máquina, Machine Learning. Também não é esse o padrão. E aí, só um parênteses também, né? Machine Learning aqui, né? O aprendizado de máquina, tá? É um dos componentes fundamentais da inteligência artificial, certo? O que é isso, professor? É como a máquina, né, a inteligência artificial aprende. Tá? E ela aprende como? Por padrões, né? Não de um indivíduo ou de dois, ela aprende por padrões de usuários. Então ela faz a coleta, né, de informações de vários usuários, tá, para traçar um padrão. É assim que funciona com o ChatGPT, né, com o próprio Google, que já tem sua inteligência artificial, né, a Apple também, com sua própria inteligência, a Samsung, cada um, né? Hoje em dia a gente tem inúmeras inteligências artificiais, né? E isso também é um tema extremamente importante para a gente ver aqui em atualidades, tá, gente? Cada vez mais vamos ver questões sobre esse tema. Por quê? Porque é um tema que implica, né, o nosso cotidiano, tá? E é preciso sim ter uma séria atenção sobre o uso da inteligência artificial, principalmente por questões éticas, tá? Beleza? O item é recomendações personalizadas obtidas por algoritmos de aprendizagem profunda, Deep Learning. Também não é, né, o caso, né? Ele não está fazendo aqui um padrão binário, né, ou qualquer outra forma de coleta de dados aqui que permitam uma aprendizagem profunda, certo? Então aí, ó, a questão de número 4 é a letra A, tá? A nossa questão. E a nossa última questão aqui dessa aula, tá? Diz o seguinte: diferentemente do previsto no imaginário social da população, a violência sexual no Brasil é, na maioria das vezes, um crime perpetrado, exatamente, perpetrado, né, ou perpetuado, né, acho que a ideia seria mais essa, por algum conhecido da vítima, parente, colega ou mesmo pelo parceiro íntimo. Outro dado que é historicamente relevante sobre os registros de estupro e estupro de vulnerável no Brasil é a idade das vítimas, que, de acordo com os registros policiais, em sua maioria são. Ele quer saber, ó, deu aqui um panorama, né, de violência sexual no Brasil, e ele quer saber quem são os alvos principais, né, os que mais aparecem aí nos dados estatísticos, né, de vítimas, né, como vítimas desses crimes bárbaros, né. São os idosos, são crianças e adolescentes, são adultos ou são jovens entre 15 ou entre 16 e 25 anos. E aí de cara, né, como ele coloca aqui, o estupro e o estupro de vulnerável. Tá? Isso aqui é um dado relevante, tá? Para a questão, né? No Brasil a gente tem um dado muito alto, né, de índice de violência sexual. Tá? A gente precisa realmente combater. Esses dados têm crescido, não porque a violência em si tenha crescido, mas porque passou-se a se registrar muito mais. O Brasil tem um histórico de violência, é um país violento nas suas várias formas de violência, né? Não só violência física, né? Mas como hoje a gente tem uma facilidade maior, né, de denúncias, de acesso, né, via internet, celulares e tal, então os dados passaram sim a aumentar, né? Passaram a trazer algo mais próximo da realidade, certo? E aqui de cara, né, a vítima principal, né, desse tipo de crime, tá? São sim as crianças e adolescentes, tá? O item B, tá? Elas são as principais vítimas. Tá? É por isso que tem aí uma série de mecanismos, né, legais, onde o Estado criou, né, para assegurar, dar uma certa segurança aí no trato com as crianças, né? O próprio ECA, né,
o Estatuto da Criança e Adolescente, traz uma série, né, de apontamentos aí para chamar a atenção, né, para a gente poder dar uma certa segurança aí, né, para os nossas crianças e adolescentes, tá bom? Então aí, questão 5, letra B, beleza? Então, gente, dessa maneira, tá? Vou concluindo aqui a nossa aula, tá? Agradeço demais a participação de vocês, tá? E a gente se encontra nas nossas próximas aulas, tá bom? Grande abraço, vamos rumo à nossa aprovação. Tchau, tchau!